ilustrador, professor, artista plástico e é formado em geografia. As principais obras deles é Contos da Floresta, O Formigueiro de Miracauera e O Caçador de Histórias. E os principais prêmios dele foi atualmente recomendável pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. E esse aqui também vocês veem que ele é de contos, né? E são vários contos. A maioria da literatura, né, desses autores são voltados para o público infantil, né? A Eliane, ela costuma ter ela tem já uma obra, né? Mas, por exemplo, como esse livro aqui, que é de poema, representação da mulher, né? A mulher indígena e as suas questões de resistência. Mas a maioria deles está voltado para esse aspecto infantil mesmo. Nós temos bastante, gente, tanto indígena, quanto indigenista, quanto indianista. Temos o Ricardo Azevedo, que fala. Bom, agora a gente vai estar falando da Eliane Potiguara. Ela nasceu dia 29 de setembro, no Rio de Janeiro, no ano de 1950. Sua etnia é potiguara e, além de escritora, ela também é professora e defensora dos direitos humanos. Bom, ela foi nomeada embaixadora universal da paz. E suas principais obras é Metade Cara, Metade Máscara, A Cura da Terra e O Corpo que Guardava a Noite. Seu prêmio principal foi o Pen Club, que foi na Inglaterra. A gente colocou as obras dela. Bom, a gente trouxe como sugestão para vocês trabalhar com os alunos o Pássaro Encantado. Como eu já tinha dito, os ancestrais são figuras muito valorizadas pelos povos indígenas. São eles que trazem as memórias, os conhecimentos e até os ensinamentos mesmo para passar para mais jovens. Nessa obra, a autora traz a valorização da mulher muito importante. Tanto que a personagem principal é a avó. Vou mostrar uma página. Que assim, as crianças, a avó passa os ensinamentos para as crianças. A avó passa os seus ensinamentos para as crianças. E porque é uma figura muito... É uma figura muito importante e valorizada para eles. Bom, aqui na obra a gente pode apresentar para vocês, olha aqui, as crianças não tem nada de exterior. As crianças brincando. E não tem aquela figura assim, como a gente pensa em índio, arco e flecha, e não tem. A obra dela mesmo não tem isso, e é uma obra muito boa para ser trabalhada, porque, como a gente já tinha dito, a linguagem é muito fácil e dá para compreender, e os alunos eu tenho certeza que vai gostar assim como a gente gostou. E a gente fez a animação da obra também, que vai estar no CD para vocês. Boa tarde a todos, meu nome é Patrick. Lucas Emerick. Estamos aqui para falar sobre livro didático. Qual a situação Atual. Apesar do empoderamento dos indígenas, ocupando em outras áreas, até mesmo na literatura, as escolas não acompanharam essa evolução. E podemos observar isso nos livros didáticos e na comemoração do Dia do Índio. Aqui tem um livro didático que a gente trouxe, a gente vai mostrar para vocês. Pode estar aí passando para vocês darem uma olhada na imagem da indígena retratada. Lei para a integração. Foram criadas leis para tornar obrigatório o ensino da cultura indígena e afro-brasileira nas escolas, com o intuito de integrar a cultura dominada, ou seja, a indígena, ao meio a cultura dominante. A lei para a integração funciona? Então, a cultura indígena é tratada de forma muito superficial na escola. Ela nem é tratada nem com um tom crítico e ela nem é tão aprofundada. Comparado até mesmo à cultura afro-brasileira, a cultura indígena está muito atrasada. Como devo me dirigir aos nativos brasileiros? O conceito índio pode se tornar um equívoco ou até mesmo uma ofensa, pelo fato de o nome índio ter sido dado em meio a um contexto não tão agradável para os indígenas. E o conceito de indígena faz menção ao dicionário da língua portuguesa a nativo, pessoa natural do lugar ou do país em que habita. E antes da chegada dos europeus, eles não haviam um termo utilizado pela população nativa para se designarem como um coletivo.
E como se falou anteriormente, o termo índio pode se tornar muitas das vezes uma ofensa. E o termo certo para se tratar povos indígenas é tribo, porque demonstra a diversidade entre eles. Ou seja, eles não são iguais e nem todos são da mesma etnia. O legado das escolas literárias aos indígenas. As principais escolas literárias que geralmente são estudadas nas escolas é o quentismo e o romantismo. Mas essas escolas literárias elas ajudam a formular essa ideia de inferioridade dos indígenas. Isso ocorre porque geralmente são obras indianistas e indigenistas e não se aprofundam tanto na cultura indígena. E nessas obras vocês podem ver, como o livro está passando por aí, a imagem do índio como foi falado anteriormente por outros grupos. Um índio muito idealizado. No caso daí está sendo mostrada uma imagem da Índia Iracema, que é uma história de José de Alencar. É uma Índia bela, né? Ela é conhecida como a Virgem dos Lábios de Mel, porque essa aí é toda a idealização, como se ela fosse algo tão idealizado, né? No plano dos sonhos. Essas distorções que acontecem acabam que prejudicam na cultura indígena, porque a gente não se aprofunda muito na cultura deles, a gente acaba fugindo, saindo dos aspectos originais dos indígenas. Afinal, os indígenas eles evoluíram, eles não pararam no tempo. A gente acaba perdendo a questão de cultura, etnias, costumes, entre outros. O estereótipo do dia a dia. Agora nós colocamos uma imagem aqui no slide que é do indígena se formando na faculdade. E isso, infelizmente, causa muita estranheza para a nossa sociedade atual, que é mesmo o indígena ocupando um lugar que não cabe a ele. Acho que não cabe a ele. Mas é muito ao contrário. Os indígenas evoluíram, mas muito desse preconceito e dessa imagem que se tem sobre o índio é culpa dos próprios líderes políticos, que com seus atos e suas ações acabam excluindo eles da nossa sociedade. Dia do Índio. Dia 19/4 foi o dia que Getúlio Vargas nomeou como Dia do Índio. Getúlio Vargas criou esse dia com a intenção de integrar a sociedade indígena na sociedade brasileira. Porém, acabou que esse dia ficou como um dia do estereótipo. Então, tem muitas coisas que não se devem fazer nesse dia. O que não se deve fazer nesse dia? Não se deve levar indígenas estereotipados aos menores. Ou seja, a primeira coisa quando a gente fala a palavra, não indígena, a palavra índio, a gente já vem na cabeça aquele índio que vive na mata, nu, com essas coisas. Então não se deve levar essa imagem do índio, e sim a imagem do indígena para os menores. Pintar a face das crianças. Todo mundo, inclusive eu quando eu estava bem pequena, criança, na minha escola também, no dia do índio, eu me vestia de índiozinho. Então isso é uma coisa errada, não se deve fazer isso. Deve se mostrar que o índio, a criança indígena pequena, não tem só esse papel de andar de sunga, desse jeito. Desenhos estereotipados em indígenas. Por exemplo, Turma da Mônica, por exemplo, tem uma imagem, gibis, não só a Turma da Mônica, mas alguns gibis, alguns livros infantis, mostra aquele índiozinho com tungazinha, algumas penúrias. Isso é uma imagem errada do indígena, que acaba sendo passado para todas as crianças, mas não é o correto. Assim também como músicas da Xuxa, em que índio fazer barulho, todas essas coisas que acabam só elevando esse estereótipo do indígena. E trabalhar comidas típicas com as crianças. Porque a gente pensa que índio só vive de tapioca e peixe, essas coisas. Não, o índio tem uma comida própria deles, também tem uma cultura, tem receitas. E todas essas coisas que eu falei acabam só com um efeito bola de neve, vai só aumentando esse estereótipo que nós temos dos indígenas. E o que se deve fazer no dia do índio? Anteriormente eu disse o que não se deve fazer, agora o que se deve fazer. Mostrar a diferença entre índio e indígena. O índio, como outros grupos já disseram, é o que os povos, os colonos quando vieram para o Brasil, pensando que tivesse chegado nas Índias, então botaram o nome dos nativos aqui de índios. Mas na verdade são indígenas. Por exemplo, povos indígenas são etnias.
Assim como existem etnias africanas, brancos europeus, existem os povos indígenas, que são diversas etnias que são divididas nessa categoria. Existem cerca de 900 mil indígenas, 305 etnias e 234 línguas diferentes. O Brasil, hoje em dia, é o país com a maior diversidade linguística e étnica do mundo, porque em um único território existe essa diversidade tão grande de línguas diferentes. Eu falo para vocês o nome de algumas principais grupos indígenas que existem aqui no Brasil, etnias que existem aqui no Brasil. Ticuna, Guarani e, por exemplo, Pataxó. São algumas mais conhecidas, mas existem muitas outras. Então aqui a gente traz como uma sugestão de se trabalhar essa questão da diferença, porque quando a gente fala índio, né, a gente engloba tudo num pacote só, né? Mas assim, os indígenas e suas etnias, eles têm diferenças que eles mesmos colocam, né? Tem crenças, valores, costumes em cada etnia que são diferenciados, e às vezes a criança tem a visão de que índio, né, é uma coisa só. Então uma das sugestões seria trabalhar essa questão das etnias mesmo, né? Os hábitos e costumes dos guaranis, de outras etnias, fazendo essa percepção de diferença, não englobando tudo como se fosse índio apenas, né? E como a gente trabalha com crianças, como você falou, dividir essas tribos indígenas. Essas tribos indígenas pode ser na sala ou por turmas. Por exemplo, cada turma é responsável por pegar uma tribo indígena, ou em grupos da sala pegar uma determinada tribo indígena e estudar mais aprofundado aquela tribo indígena, seus costumes. Afinal, cada um essas etnias indígenas tem seus costumes e suas culturas diferentes. Inclusive, línguas diferentes. Inclusive, uma coisa boa também pode ser uma espécie de uma partilha que pode ser feita. Você pode pesquisar uma receita tradicional de uma determinada etnia e fazer uma espécie de um café um almoço, uma coisa com várias turmas e cada um trazendo uma comida típica dessa determinada etnia. Mostrar o que o povo indígena nos ensina. O primeiro é o respeito à natureza. Os indígenas tratam a natureza como se fosse a sua mãe, e é nessa grande mãe que eles constroem a sua história de vida, além deles serem um grande modelo de sociedade sustentável, porque eles extraem apenas o necessário da natureza. E com isso, vocês podem mesmo estar mostrando para os alunos o quão importante é o respeito à natureza, quão importante é o plantio das árvores, cultivar mesmo isso. Além disso, também um outro ponto é o respeito aos mais velhos. Os indígenas valorizam muito isso, porque os mais velhos são os que têm mais conhecimento, e eles conseguem passar esse conhecimento de geração para geração, além de eles exercerem um grande cargo na tribo, como o cacique. Então vocês também podem estar mostrando o quão importante é valorizar o idoso no Brasil, o quão importante é eles valorizarem os seus avós e os seus avós. É mais ou menos nesse intuito. Outra maneira é a contação de história. Os indígenas também valorizam muito isso, porque é a forma deles passarem a história da sua tribo para frente, no caso, todo o conhecimento daquela tribo. E com isso, vocês podem mesmo estar formando uma roda com os alunos e passando algumas dessas lendas, algumas desses contos que tem sobre os indígenas. Um outro método seria mostrar os indígenas sem estereótipos. Indígenas assumindo cargos públicos nas cidades, na música, na literatura, nas universidades, na política e etc. Tem casos de indígenas assumindo cargos públicos, como por exemplo vereadores e prefeitos, em suas cidades natais ou dentro mesmo de suas tribos assumindo grandes cargos, como por exemplo cacique ou até mesmo pajé. E agora uma citação para nos fazer refletir. Devemos sempre enfatizar que o indígena não é mais como em 1500, que só vivia na floresta, pintado, mas que vive como alguém do nosso século, que evoluiu como nós. Não somos os mesmos de 1500, então por que eles devem ser? E nessa questão a gente trabalhou muitos vídeos em sala de aula, né, e tal, para quebrar esses estereótipos e imagens que eles buscavam, trouxeram
E tinha até um vídeo que era uma brincadeira que o próprio indígena falava, né? Que alguém chegou até a aldeia dele e ele estava com um celular, né? E aí falou assim, mas você tem celular? Né? Índio com celular? Falou assim, se eu não posso ter celular, então também você não vai poder comer mandioca, você não vai poder, né, fazer nada dessas questões que pertencem a mim. Então